Pedro, vamos falar de um tema que está cada vez mais na moda, se assim se poderá dizer, que é as criptomoedas, os investimentos, a Bitcoin. Mas há muita história por trás disto, não há, Pedro? Há uma história de milhares de anos, na verdade. Verdade. Quando se fala de Bitcoin, e toda a maior parte das pessoas tem noção que é uma moeda, mas para se perceber porque é que o Bitcoin é uma moeda, e é uma excelente moeda na minha opinião, e uma reserva de valor, e devemos falar sobre esses conceitos, acho que não há como falar de Bitcoin sem sairmos atrás. Claro, vermos para trás. Tem que se perceber exatamente o que é a moeda, ao longo da história do homem, o que é que funcionou como moeda. Isso é importante. Portanto, acho que vamos mesmo lá dar um salto atrás. Nas primeiras, e antes das primeiras civilizações, obviamente que depois da troca direta que aquilo não funcionava, não é? Andar a trocar uma vaca por uma galinha, e o homem sempre sentiu necessidade de encontrar ali um objeto ou algo para intermediar essas trocas. Foram utilizadas várias coisas. Portanto, o sal já foi utilizado como moeda, as conchas da praia já foram utilizadas como moeda. Provavelmente não seria por povos que vivessem ao pé da praia, mas que vivessem mais longe, mas já houve muitos objetos que foram utilizados como moeda. Claro que acabou por haver um que se tornou a moeda da humanidade, e estou a falar do ouro. Do ouro. Pronto, aliás, os metais, houve outros metais que sempre tiveram muitas características, foram usados como moeda. O cobre já foi utilizado como moeda, a prata, etc. Mas o ouro é bem até o dia 2, Claro, não é? destacou-se. Portanto, se pensarmos nas civilizações mais antigas, egípcios ou romanos, ou antes disso, portanto, já era sempre o ouro que era utilizado como moeda. E porquê? Porque o ouro tem algumas características, e vamos falar sobre elas aqui ao longo, ao longo das nossas conversas, que se assemelham muito ao Bitcoin. E normalmente nós, quando se fala do ouro, o ouro é valioso ou é importante porque é raro. Não é só porque é raro. O ouro tem outra característica que se chama força monetária, que é um termo que eu adoro, mas que não vou explicar agora o que é, acabamos de ir lá mais à frente. Mas pronto, portanto, o ouro acabou por ser, ao longo dos tempos, a moeda mais utilizada, a seguir ao ouro, porque era um metal, a seguir ao ouro a prata, e na verdade a prata também foi a de segunda utilização, e ainda hoje é valiosa, porque a prata tem no princípio tinha uma característica que o ouro não tinha. E que muita gente não sabe. E que muita gente não sabe, provavelmente a maior parte das pessoas não saberão, mas o ouro chega a um ponto em que não é possível dividi-lo em unidades mais pequeninas. Ou seja, eu tenho uma porçãozinha de ouro e aquilo não se consegue dividir mais. E então, só essa porção, por muito pequena que seja, é demasiado valiosa para fazer trocas de coisas de muito baixo valor. Foi por isso que apareceu a prata. A prata não era tão valiosa como o ouro, dava para dividir ainda mais do que o ouro, então para ser utilizada ali para comprar, para trocar coisas de baixo valor, a prata foi o ideal. Mas pronto, para não fugirmos aqui a isto, o ouro foi a moeda da humanidade. Foi nos egípcios, foi nos romanos, e até ainda hoje qualquer pessoa tem noção que o ouro é uma reserva de valor, que o ouro é valioso. Até há relativamente poucos anos, até 1971, a maior parte do ouro servia como lastro, mas não vamos dar aqui um salto. O ouro, na verdade, tinha um problema, tinha e tem, que é o transporte, é o guardar-se. Era aqui que eu queria chegar, porque esta era uma das dificuldades que existia, não era, Pedro? É assim, porque o ouro é pesado, se eu tiver uma grande quantidade de ouro, não dá muito jeito para andar com ele no bolso de um lado para o outro. Até se pensarmos na altura do Império Romano, foi quando começaram a haver as primeiras cartas de crédito, digamos assim, porque os soldados romanos prestavam serviços durante 20 anos, por exemplo, e então eles, obviamente, que não levavam o ouro com eles para irem lá para as batalhas, não é? Deixavam normalmente esse ouro entregue aos banqueiros da altura, que por cá chamavam-se ourives. Na altura do Império Romano, os banqueiros chamavam-se ourives, e provavelmente é que daí vem o ourives de hoje em dia, ainda ligado a guardas de valores. Portanto, os soldados deixavam ali o ouro, e depois, quando voltavam, lá iam ter com o ourives para recuperar o ouro. Mas o ouro tem este problema: não é fácil de transportar,
é pesado, pode-se perder, pode ser roubado. Aliás, é graças ao ouro que existe o Robin dos Bosques, não é? Porque nós conhecemos o Robin dos Bosques porquê? Porque ia lá roubar o ouro ao xerife de Nottingham quando ele ia lá cobrar os impostos, etc. Pronto, aos ricos para dar aos pobres, para dar aos pobres, mas pronto. Porque o ouro tem esse problema. Ali mais ou menos na altura e sempre teve. Passaram os romanos, passou isso tudo, portanto, e na altura dos descobrimentos, e nós tivemos uma importância enorme nisso, o mundo foi ficando cada vez maior, não é? Portanto, uma coisa era ir ali de uma terra à outra coisa é quando começamos a falar de ligar em diversos continentes e obviamente se começamos a pôr ouro em barcos, o barco vai ao fundo e isso aconteceu algumas vezes, lá se ia a riqueza da pessoa, lá se ia a riqueza dos donos do ouro. E é então nessa altura que começam a aparecer de forma generalizada o ouro em papel. Na verdade, o que é o ouro em papel? São notas, não é? O que é o ouro em papel? Há ali uma altura em que nós deixamos de andar com o ouro no bolso, okay? E vamos ter ali uns senhores, banqueiros, ou as tais companhias das Índias, companhias que foram aparecendo por toda a Europa, e dizíamos, olha, ou eles diziam-nos, deixas aqui o teu ouro connosco, guardado, nós guardamos-te aqui isto, portanto não há o perigo de ir lá no barco, o barco ir ao fundo e ficar sem o ouro, fica aqui guardado e eu vou-te passar aqui um papel que diz que tens aqui o ouro guardado. Aquilo na altura, se é difícil, de alguma forma muito difícil entender o que é o Bitcoin ou o dinheiro digital, espera lá que o dinheiro não está no meu bolso. Imagina o que é que foi naquela altura, de repente estamos habituados, gerações, a estar com o dinheiro no bolso e de repente vem lá um tipo qualquer que não conhecemos de lado nenhum, olha, dá-me lá o ouro todo, fica aqui guardado, toma lá um papel e vai lá a tua vida. Parecia que de certa forma deixamos de ter riqueza, não é? Deixamos de ter algo que era bastante representativo para passar por um papel, não é? Pois, e na verdade foi isso mesmo. Eu acredito que aquilo, obviamente, que estas coisas, uma coisa é estarmos aqui a contar isto agora, são coisas que devem ter demorado anos porque a posse, se está no meu bolso é meu. Exatamente. Certo? Está no meu bolso é meu. Agora, se é um papel que diz que o que está ali é meu, não é a mesma coisa. Claro que estas coisas devem ter demorado algum tempo a ser interiorizado e aceito pela generalidade das pessoas, mas foi assim que funcionou. E foi assim que funcionou e funcionou tão bem que funcionou assim até aos anos 70 do século passado. Portanto, assim, se tivermos que arranjar aqui o ano, colocar aqui uma fronteira, foi 1971. Já eu era nascido, portanto... Assim, eu ainda não. Pois, mas eu já era, mas assim se vê mesmo assim, foi até muito recente. Na verdade, o ouro teve um papel enquanto moeda até hoje. Assim, muito representativo. Pensarmos na história do homem até hoje. Portanto, e o que é que acontece ali em 1971? Acontece uma coisa, já tinha acontecido algumas vezes pelo meio, ok? Mas claro que há sempre umas exceções e aqui estamos numa conversa mais generalista, e às vezes a pessoa para explicar assim as coisas de forma mais simples tende a faltar um bocadinho ao rigor, mas pronto. De forma generalista, o que é que acontece em 1971? Basicamente, e foi nos Estados Unidos, os governos disseram, os Estados Unidos disseram assim, olha, aliás, primeiro, o que é que acontecia até 1971? O dinheiro que andava em circulação, as notas, a quantidade de notas que circulavam tinham um correspondente, um respaldo ou um lastro, como queiramos, em ouro. Ou seja, por exemplo, aqui em Portugal, a quantidade de escudos que andavam em circulação havia em teoria, sim. haveria esse valor em ouro depositado nos cofres do Banco de Portugal. A mesma coisa em Espanha, em França, nos Estados Unidos. Sim. Era assim. Tanto que eu... e por acaso ainda me lembro, tenho assim uma vaga ideia de ver as notas, tinham lá escrito 20 escudos de ouro, 50 escudos de ouro, 100 escudos de ouro. Estava lá escrito. Quer dizer o quê? Que aquilo eram 20 escudos de ouro porque representavam, havia aquela quantidade em ouro depositada no Banco de Portugal. E isto era assim que funcionava. Na verdade, eram umas notas mais pequenas, mais bonitas, mas faziam exatamente a mesma coisa que faziam antigamente
na altura dos descobrimentos era a mesma coisa. Uhum. Eu deixava o ouro depositado, enquanto aqui está no Banco Central, estava depositado com uma companhia qualquer, etc., que me permitia e que me dava um papel. A nota representava esse papel. Em 1971, assim de forma simplista, o que é que acontece? Basicamente, o governo americano e depois os outros todos disseram assim, vamos lá esquecer esta coisa, de que o dinheiro que circula tem que ter aqui a correspondência em ouro, que isto é uma maçada. Portanto, a partir de agora, vamos criar o dinheiro de confiança. O que é o dinheiro de confiança? O dinheiro de confiança tem uma sigla que é Fiat, como a marca dos carros, passa publicidade. E esta palavra Fiat começou a ser agora bastante utilizada, o dinheiro Fiat, desde a altura, desde que começou o Bitcoin, as criptomoedas, há as criptomoedas e há o dinheiro Fiat, que é o dinheiro Fiat, que é o dinheiro normal, os euros, os dólares, o dinheiro que nós conhecemos. E porquê que é Fiat? Fiat na verdade, é uma expressão romana, tem mais ou menos a ver, traduzida, tem a ver com confiança. Pronto, ou seja, passamos a ter, em vez de ser um dinheiro que é respaldado em ouro, é um dinheiro de confiança. Confiança em quê? Confiança no Estado. Atenção que eu vou sempre referir Estado. Uma coisa é Estado, outra coisa é Governo. Okay? Portanto, quando me refiro a Estado, refiro-me ao Estado, independentemente de quem é o Governo. Certo. Só para deixar essas partes claras. Portanto, basicamente, o Estado disse, olha, deixem lá essa coisa agora, esse aborrecimento, essa ligação ao ouro. Essa chatice para termos de estar aqui a ter o ouro e queremos emitir dinheiro e depois não temos ali o ouro, e depois vem-nos chatear, isso é um aborrecimento. Portanto, a nota que tem na mão, se diz lá $100, na altura não havia euros ou 100 euros, vamos todos confiar que realmente isso vale $100. Vale esse valor. E aquilo foi eu de vez em quando olho para aqui, que é para ver as horas, não é? Porque depois começo para aqui a falar. Pronto, e aquilo foi uma alegria ali a partir de 71. Isto foi para pelos Estados Unidos rapidamente. Os outros governos que não são paros pensarem, para lá que isto era uma brilhante ideia. Claro, não é? Vamos atrás. Vamos atrás, não é preciso estar ali o ouro, e começou-se a utilizar o tal dinheiro Fiat ou o tal dinheiro assente em dívida também. Mas não vamos elaborar, para não, acho que não é preciso ir tanto por aí, mas na verdade é o dinheiro de dívida, o dinheiro de confiança. E aquilo foi de tal maneira que depois nos anos 70 houve ali anos de inflação, etc., que teve a ver, obviamente, também com as crises de petróleo, crises no Médio Oriente que houve, mas também teve a ver com isto. Que de repente começou-se ali a imprimir dinheiro. Uma grande mudança. E claro que aquilo depois foi uma alegria tão grande. Nos anos 80 houve os acordos de Washington, para pôr ali algum travão à coisa, mas o que é certo e verdade é que a partir daí entramos, a palavra é minha, ou não é minha, mas entramos aqui num semi-descalabro de impressão de dinheiro. Que na verdade foi o que aconteceu. Houve sempre tendência para imprimir mais dinheiro, porque deixou de haver o tal lastro, okay? Ou o tal respaldo. Claro. Portanto, para os Estados é quase como um doce para uma criança, não é? Quando há alguma dificuldade, vamos lá imprimir mais um bocadinho de dinheiro. Claro. E isto todos nos lembramos, mesmo que é bastante mais novo que eu, e até mais novo que a Karina, toda a gente sabe mais ou menos um pouco o que é que aconteceu nos últimos 10 anos. Portanto, em 2008 temos a crise do subprime nos Estados Unidos. Como é que aquilo foi combatido? Foi combatido com a impressão de dólares. A partir de 2011 na Europa, com o Mário Draghi no BCE, o que é que se começa a fazer é a impressão de euros. Portanto, e desde aí temos vivido, já vamos voltar atrás, que isto é história já de lá dinheiro. Vou, é isso. Pronto. E desde aí temos vivido numa lógica de cada vez imprimir mais dinheiro. Porquê? Exatamente porque gostamos de gastar papel. É gastar papel. É isso, gastar papel e gastar a tinta da impressora para imprimir dinheiro, mas independentemente dessas partes políticas e o que é que levam a isso, isso é tudo muito fácil, porque antes de 1971 não havia como fazer isso, porque o dinheiro era respaldado em ouro. Quando deixou de ser respaldado em ouro, passou a ser respaldado em dívida, passou a ser respaldado em confiança, ou imprime-se dinheiro com mais ou menos facilidade, com todos os problemas. Obviamente tem algumas virtudes, mas na minha opinião tem mais desvantagens do que vantagens.
que estamos a viver hoje em dia, e é por isso que depois o dinheiro vai valendo cada vez menos. É isso, exatamente. Havemos de falar do conceito de reserva de valor pelo Bitcoin, mas não introduzindo já o conceito, mas o dinheiro ensinam-nos nas faculdades. Eu tirei gestão, não tirei economia, tirei gestão, tive algumas cadeiras de economia, mas é daquela economia básica que nos ensinam que uma das características do dinheiro é a reserva de valor. Sim. Okay. Ora, na verdade, isso é um facto. Qualquer pessoa percebe que o dólar, não deixou de cumprir a função de reserva de valor. Porquê? Porque ele é imprimido com a maior das facilidades. Pedro, fez-me lembrar agora, nos meus primeiros anos de banca, quando houve aquela alteração do escudo para o euro, foi muito complicado, porque até nós que trabalhávamos nos bancos, tínhamos que perceber como é que iria ser aquela mudança. As notas novinhas, o papel novinho, as moedas a brilhar, até nós tínhamos que perceber qual era o impacto que aquilo ia ter, porque foi uma coisa que, não é? Apesar de comunicada e tudo, e mais ainda as pessoas, por exemplo, de alguma idade, faziam muito, nós todos, na altura, fazíamos conta aos 200.482, não é? E ainda há pessoas hoje em dia que fazem muito, e aí toma-se a real noção da tal desvalorização do dinheiro, Pedro, completamente também. Toma, claro, então... são factos. Eu por acaso vi um gráfico dessas séries estatísticas que são postas cá fora de vez em quando. O que se comprava com €1 em 2000 agora é preciso €1,40. Isto parece que não é muito, mas estamos a falar do que se comprava com 10 mil euros, agora é preciso 14 mil euros. Portanto, e porque é exatamente por essa falta de cuidado na impressão de novo dinheiro, e porque isso prova que realmente as moedas fiduciárias, as moedas fiat, as moedas dos Estados deixaram de cumprir a função de reserva de valor. Por exemplo, o ouro, não obstante deixou de ser utilizado como a tal garantia para a emissão do dinheiro, mas o ouro continua a ser uma reserva de valor. Se nós medirmos as matérias-primas, o gasóleo, matérias-primas todas, a madeira, os cereais, isto, aquilo e o outro, se aquilo for medido em dólares ou em euros, o que é o gráfico? É assim uma coisa, não é? Cada vez são precisos mais euros ou mais dólares. Eu estou a dizer, quando medimos, não é no último ano, é se pegarmos, por exemplo, em 20 anos ou em 30 anos, não é? Portanto, cada vez é preciso a quantidade de euros ou de dólares que são precisos para comprar a mesma quantidade, é cada vez mais. Okay? Isto significa que os nossos euros valem cada vez menos. Se eu tenho uma moeda que vale cada vez menos, aquilo não é reserva de valor nenhuma. Mas se fizermos o mesmo exercício com o ouro, eu estou a falar muito no ouro porque daqui a pouco devemos falar de Bitcoin, que é para poder fazer as comparações. Mas é importante perceber esta história desde trás, não é? Portanto, se fizermos isso em ouro, hoje em dia é preciso menos ouro para comprar petróleo, para comprar trigo, para comprar matérias-primas, para comprar madeira. É preciso menos gramas de ouro do que era precisas há 23 anos atrás. Ou seja, isto é que é reserva de valor. Ou seja, são coisas que são ativos, que preservam o valor ao longo do tempo. Portanto, e isso é extremamente importante, e o ouro tem essas características. Mas já agora, que estamos a falar da história do dinheiro, não é da história do ouro. O ouro obviamente é importante, e demos aqui um salto grande, mas falta aqui uma última etapa do dinheiro, antes de chegarmos ao Bitcoin. O Bitcoin é que é a derradeira etapa, mas antes de lá chegarmos, tivemos aqui outra mudança, que foi o dinheiro tornar-se digital. Portanto, eu há pouco estava a dizer que os 20 escudos de ouro, mas aquilo ainda era tudo a entregar-se. Portanto, é físico, não é? Mesmo o ouro era físico, mas o papel que representava o ouro era físico também. Ali a partir dos anos 80, por aí, não é? Depois dos anos 90, etc., que isso todos conhecemos, o dinheiro começa-se a tornar digital. Portanto, entramos, digamos que na era do dinheiro digital. Portanto, e hoje em dia, digital, okay?
O Bitcoin também é digital, mas tem outras coisas, mas já lá vamos. Mas hoje em dia vivemos na era do dinheiro digital em que, em boa verdade, eu pessoalmente gosto de ter alguns euros no bolso. E já agora só aqui um parênteses, não é a mesma coisa termos, por exemplo, 100 euros no bolso ou termos 100 euros no banco. É diferente. É Porque no diferente, bolso sim. nós fazemos o que É queremos. nosso. No banco até Exatamente. pode faltar a luz ou o cartão multibanco estragar-se e já não lhe consigo mexer. Mas isto para dizer o quê? Hoje em dia, o dinheiro, os euros, o dinheiro, porque não é só os euros que é dinheiro, não é? Um empréstimo Sim, é sim. uma responsabilidade e pode ser também negociado e funcionar também como dinheiro. Mas hoje vivemos na era do dinheiro digital e, em boa verdade, era perfeitamente possível viver sem tocarmos em dinheiro. Quer dizer, ou com o MBWay, ou com o Sim, multibanco, com os sim. home banking. E hoje em dia, através de um telemóvel, nós fazemos tudo, Pedro. Nós conseguimos fazer tudo. Hoje em dia, por exemplo, com o MBWay, conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa. Sim, não havia necessidade nenhuma de termos o papel, o dinheiro no bolso. Portanto, basicamente, a história do dinheiro cruza-se, e acho que chega aqui à última etapa do dinheiro, que foi o dinheiro digital. Portanto, o dinheiro começou por ser utilizado, só que recapitulando rapidamente, várias coisas tiveram a forma de dinheiro. A grande forma de dinheiro comum da humanidade até hoje foi o ouro, e depois dos anos 80, com os computadores, etc., com esta coisa toda, o dinheiro tornou-se digital. E se tivéssemos agora em 2009, a conversa acabava aqui, porque era o dinheiro digital, não havia mais nada para dizer. Sem dúvida nenhuma que, e agora eu diria, e temos vindo a falar, e a história que o Pedro falou, já se falava, para além do ouro, obviamente, falava-se em créditos e falava-se em termos que são utilizados ainda hoje na banca, tudo relacionados com o dinheiro. E nós, cada vez mais, andamos com menos dinheiro na carteira, Pedro. Sim, com menos ou com nenhum, não é? Como estávamos a dizer. Portanto, o dinheiro é digital, nós podemos andar sem ele e só não atingimos o pináculo da criação do dinheiro, porque para lá do pináculo houve um paradigma, ou uma revolução, ou uma disrupção, ou como lhe quiser chamar, que se chamou Bitcoin.